Boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem entrando em nossa live. Em seguida, a nossa convidada de hoje, Jussara Policarpo, responsável técnica da Agregar Consultoria RH, vai estar conversando um pouco com a gente a respeito do mercado de trabalho, em um momento que é tão importante ter informações sobre o mercado de trabalho, busca de oportunidades, recolocação profissional, enfim, como estar preparado para enfrentar esse novo momento que estamos vivendo em função da pandemia do coronavírus. Boa noite, Jane. Obrigado por ter entrado na nossa live. Em seguida, a nossa convidada já vai estar vindo aqui conversar conosco a respeito do mercado de trabalho. Meu nome é Michael Machado. Eu sou editor do site Bairros Criciúma. Nós estamos tanto no Instagram como no Facebook, como também no Twitter. Então, quem quiser seguir a nossa página também tem as redes sociais diversas para estar interagindo conosco. Inclusive também temos o nosso site, né, que o nosso site é o principal, bairroscriciúma.com.br. Em seguida, a nossa convidada de hoje, a psicóloga Jussara Policarpo, estará conosco conversando sobre o mercado de trabalho, sobre como se destacar neste momento de dificuldade, principalmente para alguns que estão em busca de uma recolocação profissional, em busca de um emprego, de uma oportunidade em meio a essa crise que estamos vivendo hoje em função da pandemia do coronavírus. Gostaria também de deixar o nosso agradecimento aos parceiros, né, do Bairros Criciúma, do site Bairros Criciúma, que é a Faculdade Sensupeg, né, que está conosco, a FM Pneus ali na Próspera, né, precisando de serviço automotivo, é só buscar na FM Pneus. O psicanalista clínico Jean Mota também é parceiro do site Bairros Criciúma, e o Costa Team Muay Thai também oferece aulas, né, de Muay Thai, de artes marciais, para quem estiver em busca também de atividade física, né, e artes marciais. Então a nossa convidada Jussara Policarpo já está online, daqui a pouquinho ela já vai estar entrando na live para estar conversando conosco a respeito do mercado de trabalho em tempos de crise. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta mais específica na live. Quem tiver interesse em já fazer alguma pergunta a respeito de mercado de trabalho, já pode estar deixando a sua pergunta nos comentários que a gente vai estar passando para ela. O mercado de trabalho que sempre foi um tema muito recorrente aqui no site Bairros Criciúma. Boa noite, Jussara. Boa noite, Michael, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando hoje da nossa live, nossa primeira live, inclusive, aqui do site Bairros Criciúma, onde a gente sempre busca estar ajudando a comunidade, de alguma forma. Então, acredito que essa foi a forma que nós encontramos de começar a ajudar a comunidade neste momento de crise, estar levando informação qualificada sobre o mercado de trabalho, um aspecto tão importante nesse momento, né? Esse momento que muitas pessoas estão, acredito, em busca de recolocação profissional, estão preocupadas sobre a questão da manutenção do seu emprego, né, Jussara? Então eu gostaria de deixar para ti o tema, né, como se destacar no mercado de trabalho em tempos de crise, e que você possa ficar à vontade para discorrer sobre esse assunto. Eu acho que o teu áudio tá falhando um pouquinho, Jussara. Ah, tu está usando um fone? Eu acho que o fone tá baixo. De repente, acho que sem o fone acho que fica melhor. É direto no celular. Ele tira, o fone tirou o microfone do celular, eu acho. Pode ficar à Certo. vontade. Agora Agora melhorou? melhorou, 100%. 100%. Ok, então. Então, apesar de tudo aquilo de negativo que essa pandemia vem trazendo para nós, ela também está nos trazendo a oportunidade de a gente experimentar uma série de coisas que não fazíamos antes. Agora, melhorou? Perfeito, tá perfeito. Tá, ok. Então, o que que acontece? O perder o emprego, ele é algo que gera preocupação em qualquer pessoa.
Imagine em meio a uma crise como essa, né? Aquela pessoa que de repente se vê sem um emprego, justamente num momento em que a maioria das empresas está dispensando, é muito normal que a pessoa se sinta preocupada e comecem a surgir algumas dúvidas, né? Será que eu vou conseguir me recolocar? Será que vai demorar muito para uma nova recolocação? Será que as empresas estão contratando? E aí vem aquela grande pergunta: como faço para chamar a atenção dos recrutadores? E aí o interessante, Michael, é que com muita frequência eu vejo profissionais da minha área sempre sugerindo situações, sugerindo recomendações para as pessoas que buscam uma recolocação. Só que nós estamos vivendo um contexto completamente diferente. Os dados de maio do Sebrae, eles apontam que desde que o isolamento social se iniciou, 510 mil postos de trabalho foram fechados. Isto só em Santa Catarina. Então, imagine o número de pessoas buscando uma recolocação que nós temos neste momento. É realmente desesperador, né? Então, tudo aquilo que o mercado, inclusive, já está contribuindo, que já vinha enfrentando problemas de desemprego anteriormente, né? Exatamente, exatamente. Então, esse momento ele só veio para contribuir negativamente. Então, como eu vinha falando no início, tudo aquilo que até então eram recomendações dos profissionais da minha área, para quem quer se destacar no mercado de trabalho, agora não são mais recomendações, são meio que obrigações para aquelas pessoas que querem se recolocar. Por quê? Porque nesse momento existem muitas pessoas à procura de um emprego. Então, aquilo que é básico é obrigação de todos os profissionais. Eu acredito que o principal para quem está buscando hoje uma recolocação é o currículo, certo, Jussara? Certo, Michael. E sabe o que é engraçado? Desde que essa crise se instalou e as empresas começaram a dispensar, eu recebi assim ligações, contato de muitos conhecidos meus, dizendo o seguinte: Jussara, por favor, me ajuda. Eu nunca fiquei desempregado, eu nunca precisei fazer um currículo, nunca passei por uma entrevista, então eu não sei nem por onde começar. Então, a questão do currículo é algo que qualquer profissional, todo e qualquer profissional, estando empregado ou não, ele precisa manter esse currículo atualizado. E aí, quando a gente fala de um bom currículo, esse currículo, gente, ele nunca pode ser um documento extenso. Ele precisa ser um documento que ele tenha aí 2 folhas estourando 3. Por quê? É porque é algo muito objetivo. Tem que ser algo que gere a curiosidade em quem está contratando em te conhecer. E não que gere cansaço por ser um documento tão longo, com tantas informações e deixa para lá. Essa pessoa ela não consegue ser alguém objetivo, talvez nem seja interessante para ocupar o cargo que eu tenho nesse momento. Então, muitas das informações que eu vou falar referente ao currículo, Michael, elas são muito básicas e elas parecem ser muito óbvias. Só que o óbvio ele também precisa ser lembrado. E infelizmente as pessoas elas acabam sim errando no básico. Para te ter uma ideia, Michael, eu canso de receber currículos onde as pessoas esquecem de colocar um número de contato. E aí, imagine só, né? Como que a gente vai fazer um contato com uma pessoa que está buscando uma recolocação que nem colocou um telefone para que a gente entre em contato com ela? Então, é interessante que lá nos dados pessoais, antes de encerrar o currículo, cheque se todas as informações importantes, como a sua idade, como dados de contato, um e-mail, um telefone para recado, porque né, é muito comum hoje que as pessoas tenham apenas o celular.
E tem vários lugares na cidade que constantemente a gente fica sem sinal. Então, é extremamente importante que coloque o telefone para recado, mas, além disso, comunique essa pessoa que você colocou ela no telefone, no seu currículo, para um possível recado. Porque se você não avisar, você corre o risco de uma empresa fazer contato e essa pessoa ficar muito chateada e dizer que não te conhece. Então, isso é um detalhe bem importante. E E aí, é muito importante também, Jussara, desculpa interromper novamente, que você diga um pouquinho, que a gente acabou pulando essa parte, um pouquinho da sua trajetória profissional, até para poder a gente tocar no assunto de quantos segundos o recrutador leva para ver um currículo. certo. Então, a minha experiência na área de gestão de pessoas, ela passa de... Eu estou atingindo aí os 17 anos de experiência na área. Minha formação é de psicologia, né? Me formei na Unesc em 2005, mas desde 2003 eu já comecei a atuar na área. E atualmente eu não pertenço, não trabalho full-time dentro de nenhuma empresa, né? Não trabalho em tempo integral em nenhuma empresa. Eu tenho a Agregar Consultoria, que é uma empresa assim que auxilia empresas de Criciúma e região a realizar alguns processos de gestão de pessoas, palestra, treinamento e também recrutamento e seleção. Então, é muito comum, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando nesse momento, receber uma avalanche de currículos por dia, mesmo sem ter nenhuma vaga em aberto. E quantos segundos, mais ou menos, para perceber que um currículo serve para aquele perfil ou não? E é muito rápido, é muito rápido. Quando a gente tem experiência, quando a gente já trabalha com isso há muito tempo, uma breve olhada pelos principais pontos do currículo já são suficientes para que tu continue avaliando ele ou não. Eu vejo isso muito parecido com o tempo que se leva aí na timeline de uma rede social. Se tu conseguir prender uma pessoa por 8 segundos no teu currículo, é bem provável que ela fique mais tempo analisando ele. Então, é mais ou menos isso. Às vezes o candidato não tem essa noção, né, da importância que é os pontos básicos, como tu disse anteriormente, né, Jussara? Exatamente. E aí, o que acontece, né? Nós estávamos falando dos dados pessoais. O quanto é importante conter todos os dados, a idade, né? É importante porque, às vezes, a empresa, naquele momento, para aquela oportunidade, ela está buscando alguém mais maduro, certo? Alguém com um pouco mais de idade. E se você é uma pessoa bem jovem e esqueceu de colocar esse detalhe importante no currículo, talvez a empresa te chame e aí, querendo ou não, é uma perda de tempo não só para a empresa, mas inclusive para você que está buscando uma oportunidade, né? Vai ser chamado para algo que não existe a possibilidade de você ser contratado naquele momento. Então, esses dados, eles são primordiais. Mas não é só isso, Michael. A informação que vem logo após os dados pessoais no currículo, que é o objetivo, é muito comum as pessoas colocarem o seguinte: gostaria de fazer parte da sua empresa, qualquer cargo, não escolho, enfim, essas informações, elas não servem, elas não contribuem e a probabilidade de você não ser chamado, ela é gigantesca. O que precisa constar no campo objetivo de um currículo? Pretendo atuar na área de recursos humanos, pretendo atuar na área comercial, pretendo atuar na área de produção. É preciso ser muito específico. Existem pessoas que dizem, mas eu não escolho. Não é uma questão de escolha, é uma questão de ter foco. E se você não tem foco nem na construção do seu currículo, eu repito, a probabilidade de você ser chamado, ela acaba ficando muito pequena. Certo. E, Jussara, a gente começou aqui o site Bairros Criciúma há cerca de 2 anos, em 2018, início de 2018, e a gente sempre deu bastante ênfase
nessa questão de empregabilidade, justamente para contribuir com a comunidade. Divulgamos semanalmente vagas do Cine. Só que nesse momento o Cine não está divulgando vagas. O Cine está trabalhando apenas com o seguro-desemprego, né, devido à demanda excessiva de pedidos de seguro-desemprego. Então, a gente partiu para uma outra ferramenta, que eu acredito que tu saiba orientar melhor a nossa audiência, que é o LinkedIn. Hoje nós estamos divulgando as vagas de Criciúma e região no LinkedIn, bairros Criciúma no LinkedIn. E eu acredito que essa ferramenta e a própria internet hoje sejam muito importantes para os candidatos, né, Jussara? Isso, ela é extremamente importante e muitas pessoas ainda não a conhecem. As pessoas conhecem muito bem um Twitter, um Instagram, um Facebook, e o Twitter, que é uma rede exclusivamente profissional, as pessoas pouco conhecem e pouco utilizam. Então, para quem busca uma recolocação, é fundamental que ela tenha uma participação ativa lá no LinkedIn. E aí, quando a gente fala do LinkedIn, que é uma rede onde te possibilita estar em contato com empresas, estar em contato com outros profissionais da sua área e te possibilita também conhecer uma série de vagas que estão disponíveis no momento, porque a maioria das empresas anuncia lá também. E aí, quando a gente fala do LinkedIn e do currículo, existe um detalhe extremamente importante em relação aos dois. No LinkedIn, assim como nas demais redes sociais, existe um espaço para foto. Então, a gente não pode esquecer que o LinkedIn ele é uma rede profissional. Então, a foto que você vai utilizar lá, ela precisa transmitir o quê? Seriedade, profissionalismo. É muito comum a gente encontrar perfis lá onde as pessoas colocam uma foto similar àquelas utilizadas nas redes como Instagram e Facebook. Então, muitas vezes... Uma foto da balada. Foto de festa, foto sensualizando, foto de cabelo jogado. Não, esse tipo de foto ela é terminantemente proibida para o LinkedIn, bem como para o currículo. O currículo, na verdade, não existe a necessidade nenhuma de se utilizar uma foto. Utilize quando a empresa solicitar, quando for uma exigência de uma empresa que você está participando de um processo seletivo. E da mesma forma, se for incluir, precisa ser uma foto que transmita profissionalismo e seriedade. E importante o que você citou a respeito da foto, eu acredito que também seja importante a gente citar o e-mail, né, Sara? O e-mail não pode ser aquele agatinha@hotmail que a pessoa usava lá na época do MSN, né? Sem dúvida, né? O interessante é que seja também um e-mail que venha pesar positivamente em todo esse processo. E não um e-mail que parece mais que tu está participando do Tinder do que de qualquer outra coisa, né? É muito importante. E eu acredito que outro ponto também que nesse período está fazendo a diferença para as pessoas é a questão de cursos gratuitos e também da qualificação em suas áreas, né? Ou até de mudança de área. O que tu acha importante nesse sentido, Jussara? Então, é muito comum as pessoas relatarem que o motivo de não se qualificarem, de não buscarem cursos melhores, é o fato de não ter tempo. Tem pessoas hoje com tempo de sobra. E o que estão fazendo com esse tempo? Maratonando série no Netflix? Existem muitos cursos disponíveis, não só a baixo custo, como inclusive gratuitos. Então, a gente precisa enxergar muitas vezes a dispensa, a demissão, não só como algo negativo, mas como algo, de repente, para você repensar a sua carreira. Às vezes eu fico se reinventar. triste. Exatamente, às vezes eu fico triste em perder um trabalho em que eu era completamente infeliz. Será que não é hora de eu olhar para outras habilidades que eu tenho e, de repente, investir em qualificar elas e começar a buscar outras áreas de atuação?
Então, acho que é bem importante isso. Busque fazer cursos, busque fazer leituras, pesquise, né? A internet está aí, essa ferramenta maravilhosa que nos fornece, sim, várias coisas que nos tiram o foco, mas se você é uma pessoa focada, ela é uma ferramenta que, se for bem utilizada, pode trazer muito retorno. Inclusive, eu vou aproveitar também para informar o pessoal que a gente sempre valoriza também informações, notícias a respeito de cursos gratuitos. Então, se pesquisar no site Bairros Criciúma ou também nas nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, agora o LinkedIn também, o LinkedIn principalmente. No LinkedIn a gente só trabalha divulgando vagas e divulgando é, notícias a respeito do mundo do trabalho. Então, muitos cursos gratuitos. E às vezes instituições aqui na nossa região mesmo já estão oferecendo esses cursos gratuitos. Então é muito importante as pessoas, como você falou antes, né, Jussara? Às vezes a pessoa cria uma desculpa para ela mesma, né, ao invés de buscar a solução. Exatamente, exatamente. E aí, o que que é um outro ponto importante, o Michael? Nós temos pessoas hoje que não são só pessoas jovens que foram dispensadas, pessoas maduras também foram dispensadas e precisam se recolocar. E eu acho que, assim, quanto mais idade a gente acaba tendo, mais certeiro a gente quer ser no tiro que a gente vai dar, né? O que que eu estou querendo dizer? Quando a gente é um pouco mais jovem, me parece que qualquer coisa serve, porque a gente quer adquirir experiência. Agora, quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a sensação que eu tenho é que nós queremos algo um pouco mais duradouro, algo um pouco mais sólido na nossa vida. Então, nesse contexto, o que que é importante? É importante que você liste as empresas que você deseja trabalhar. E não espere, né, distribuir o currículo para toda e qualquer empresa que existe na cidade e aqui me escolher tudo certo. É claro que existem momentos, né? A situação financeira nem sempre nos permite isso. Mas se você é alguém que tem as suas reservas e que vai conseguir fazer esse processo de recolocação com um pouco mais de tranquilidade, é importante listar as empresas, é importante sim ter foco. Que empresa eu quero? Eu quero uma empresa que tenha plano de carreira? Não, então eu tenho essa e essa opção. Essas aqui não seriam opções para mim. Eu quero empresa com bons benefícios, opa, então eu já elimino essas também. De novo, né? Eu vou citar aquilo que eu coloquei lá no início. Não é uma questão de escolher, não é uma questão de qualquer coisa me serve, é uma questão de ter foco, de saber o que se quer. E tem muitas pessoas que, sabe aquele velho ditado, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? E aí fica difícil a gente ser feliz naquilo que a gente escolheu como trabalho ou naquela empresa que a gente escolheu para trabalhar. E aí acaba surgindo outras situações, às vezes, né, Jussara? A questão mesmo da, da infelicidade no trabalho, até a doença do trabalho, ou até mesmo, às vezes, da falta de comprometimento. Afinal, tu tá ali Sim. não pelo trabalho, mas pelo Uhum. salário, pelo status, enfim. E Uhum. acredito que isso tu tenha bastante conhecimento sobre essa situação também, né? Sim, porque o que que acontece? E aí vocês podem até dizer o seguinte: ah, Jussara, eu gostaria de trabalhar na empresa ABC, mas eu estive checando e não tem nenhuma oportunidade na minha área nesse momento. Não importa. Se cadastre no banco de currículos, envie o seu currículo, né, se colocando à disposição para futuras oportunidades. E é um detalhe super importante quando for enviar esse currículo. Lá no assunto do e-mail, já deixe claro currículo para a área tal. Porque nós que somos recrutadores, lá na nossa caixa de e-mail, a gente foca no cargo dos currículos que estão chegando. E aquele currículo que vem lá no assunto apenas a palavra currículo, eles serão os últimos a serem abertos. Eles só vão ser abertos muitas vezes quando a gente está muito desesperado de não conseguir alguém para uma determinada vaga. Do contrário, a gente vai muito focado naqueles que já estão direcionados desde o assunto.
Então, foquem muito nisso. São pequenos detalhes, são coisas que parecem básicas, que parecem óbvias, mas são justamente nesses detalhes que as pessoas erram com muita frequência. Como tu citou ali no início, também a questão da idade. Muitas Uhum, pessoas hoje estão enfrentando esse problema de terem sido dispensadas, muitas vezes com uma idade um pouco mais avançada, elas também uhum. acabam tendo que rever a sua questão de escolaridade, porque a gente falou em cursos de qualificação, mas acho que é importante também a gente falar um pouco da questão da escolaridade, e que nunca é tarde também para recuperar esse período que foi perdido da vida, de terminar o ensino fundamental, o antigo primeiro grau, terminar o ensino médio, o antigo segundo grau. Eu acredito que isso também seja importante para o profissional, certo? Uhum. Eu não vejo, Jussara, como recrutadora e nas empresas onde eu estive presente, eu sempre procurei fazer disso uma regra. A idade, ela nunca foi um empecilho para mim no momento de uma contratação. O que é empecilho é a pessoa ter idade e não buscar se atualizar, não buscar uma qualificação, não buscar estudo, não buscar saber utilizar essas ferramentas um pouco mais tecnológicas que existem hoje. Então, o empecilho ele não está na idade, bem pelo contrário, eu valorizo e muito as pessoas mais maduras. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente via no passado, sabe, Michael, que me parece que os pais ensinavam o seguinte: vai trabalhar e faça tudo aquilo que o teu patrão pedir. Parece que no passado o comando era este. No presente, eu não sei o que acontece, mas muitas vezes também isso não se aplica a todos, mas se aplica a uma grande maioria. A sensação que se tem é que parece que a orientação que se tem é uma outra, sabe, Michael? Faça aquilo que você foi contratado. E aí fica um pouco difícil de manter, muitas vezes, esse profissional. Porque parece que tudo aquilo que é pedido que ele faça, que sai um pouquinho daquele quadradinho, ele já não foi contratado para aquilo. Só que a gente não pode esquecer, né, que lá na frente, tudo aquilo que eu aprendi enquanto eu estive no meu trabalho, a empresa ela pode até tirar o meu emprego, mas tudo aquilo que foi possível aprender naquele período, ninguém me tira. Então, quem está ganhando sou eu. Quando eu faço tudo aquilo que Ao, está ao meu alcance numa oportunidade de trabalho, eu quem estou ganhando. ao mesmo tempo, né, Jussara, que o mercado ele vive em constante mutação, em constante transformação, e acredito que hoje o maior exemplo disso são muitas empresas que as equipes elas são voláteis. Assim como tu está no projeto hoje, amanhã tu pode estar em outro, né, a partir do momento que tu contribua para isso. Então, essa questão até de a chefia, hoje ela já não é uma chefia, muitas vezes, em algumas empresas, vertical, já é até horizontal. Né? Por quê? Porque já Exatamente. se compartilha muitas funções. Então, acredito que nesse ponto que tu ressaltou é muito importante a pessoa estar ali não somente para cumprir o específico da sua atribuição, mas para contribuir com o todo. Né? Afinal, se a empresa perder, todos vão perder. Exatamente. E as pessoas acabam não tendo consciência disso. E depois, no momento em que elas são dispensadas ou que não conseguem uma recolocação, acabam colocando a culpa numa série de coisas, né? Ou na idade que eu tenho, ou no preconceito, ou nisso, ou naquilo, e a pessoa não se dá conta de que ela não está fazendo a sua parte. Eu vejo que tem uma pergunta aqui, né? Se eu vejo a idade como um empecilho, eu não vejo a idade. Mas eu vejo sim muitas pessoas, por conta da idade, achando que não vale a pena estudar, não vale a pena se qualificar, e aí, infelizmente, essa pessoa ela vai ser deixada para trás, sim. Principalmente nesse. Inclusive, Desculpa, Michael, não, pode falar. inclusive, não. É só, inclusive, ressaltando que pode o pessoal participar, deixar sua pergunta nos comentários, que assim que a gente for vendo as perguntas, a gente vai respondendo também. Uhum. E aí tem um comentário aqui, né? Se as empresas elas têm preferência pelos mais novos? Não. Eu tenho um cliente que nos momentos que de uma vaga, e eu não estou falando de cargo de chefia, eu estou falando, né, de cargos muitas vezes até de nível operacional,
Os meus clientes, às vezes, deixam muito claro, ó, gente muito nova eu não quero. Eu prefiro de tal idade para cima. Então, eu acredito que daqui para frente muito vai mudar nesse sentido, mas é necessário sim uma resposta dessas pessoas que são um pouco mais maduras, de correr atrás daquilo que elas não fizeram ou de que elas não adquiriram enquanto conhecimento quando eram mais jovens. Sempre é tempo de estar se aperfeiçoando, né? Sim, e temos tantas ferramentas à nossa disposição, né? Não é mais necessário tu sentar lá num banco de escola e ficar horas por anos para conseguir concluir um ensino médio, um ensino fundamental. Não, hoje tem tudo isso de uma forma muito mais acelerada. Em pouco tempo se consegue, né? Se consegue correr atrás de todo esse prejuízo. Uma outra dúvida que as pessoas comentam bastante, Jussara, é a seguinte questão. Fui demitido, né? Fui dispensado, enfim. É, já devo avisar os meus amigos, já devo avisar os meus familiares, já devo comunicar ex-colegas de trabalho para já criar essa situação de oportunidades? Como é que funciona isso? Isso deve ser comunicado à rede para ontem. Muitas pessoas, quando perdem o salário, o seu emprego, preferem ficar encolhidinhos, escondidinhos, se sentem envergonhados. E, gente, é o seguinte: assim como para morrer basta estar vivo, para ser demitido basta estar empregado. É algo que toda e qualquer pessoa está sujeita, sendo competente ou não. Porque muitas vezes não é uma questão de incompetência o motivo do seu desligamento. Muitas vezes é uma questão de reestruturação, é uma questão de orçamento, é uma questão de redução do quadro, enfim, são inúmeras as situações. Então, para ontem, essa pessoa ela precisa colocar, né, comunicar toda a sua rede de contatos e se colocar à disposição. Olha, é o seguinte, não estou mais trabalhando na empresa tal, estou buscando recolocação na área XYZ. Se souber de algo, por favor, me comunique. Ó, chegou uma pergunta bem legal aqui do Rafa Holtzen. O conhecimento via cursos, leituras, autodidata substitui uma graduação ou uma pós? Não é que substitui, mas com certeza uma pessoa que não teve condições de cursar uma faculdade ou uma pós-graduação, mas ela se mantém sempre informada através de leituras, através de outras ferramentas de conhecimento, ela com certeza ela vai estar muito à frente das demais. E assim, num futuro bem próximo, o que mais vai ter peso na manutenção da qualificação profissional, Michael, são os cursos de pequena duração, não são grandes cursos, são justamente essas pequenas qualificações. Né? E olha, um bom livro, muitas vezes, ele vale muito mais do que um determinado curso. Eu ouvi uma frase, não sei se você já ouviu essa frase também, que o profissional do futuro é aquele que está disposto a desaprender o que já sabe e reaprender algo novo, né? Ou aprender algo totalmente novo. Até porque também eu já ouvi outro estudo que diz que as pessoas que estão hoje no primeiro, no segundo ano do ensino básico, lá da pré-escola, enfim, do ensino fundamental, elas vão trabalhar em profissões que nem existem ainda. E não só isso, Michael, em outros países já está em vigor, não é essa a palavra, mas a situação de um profissional, ao longo da sua vida profissional, ele ter 3 ou 4 carreiras. Então, se fala num futuro de não se escolher mais uma profissão para a vida toda, mas ao longo da sua vida se ter 3 ou 4 profissões. Então, por que não? Por que não experimentar? Olha, lá quando eu tinha 18 anos, eu escolhi ser psicóloga, mas chegou um determinado momento na minha vida, fui feliz até aqui, mas me parece que está faltando algo e eu tenho tanta habilidade para uma outra coisa, por que não experimentar isso?
É claro que é necessário, né, se organizar financeiramente para fazer essa transição, para não ser inconsequente, não ser irresponsável e, de repente, depois ter que voltar a fazer aquilo que você já sabia e frustrado, né? Então, é interessante. Tudo isso que o futuro vem nos apontando nos mostra infinitas possibilidades, mas todo mundo tem que estar preparado para, né? Eu não posso me aventurar a fazer coisas sem me preparar. Inclusive, você falou anteriormente sobre escolher algumas empresas onde você teria interesse de colaborar, né, de participar, enfim, de ser contratado. E você acha interessante também pesquisar o mercado e ver, por exemplo, hoje, atualmente, a área da saúde é uma área extremamente necessitada de profissionais, sejam hospitais, pós-saúde, farmácias, enfim. Então, o profissional também, ele pode estar procurando daqui a pouco as profissões que estão em alta e tentar ver qual que ele se encaixa? Sim, mas nunca pensando só no retorno financeiro. Porque a gente vai ter retorno financeiro naquilo que a gente é bom. E a gente é bom naquilo que a gente gosta. Então, o que eu vejo hoje no mercado como um todo? Existem profissões que elas estão sendo esquecidas e que elas são extremamente importantes. Porque tem muitos jovens que saem muitas vezes do ensino médio focados única e exclusivamente na faculdade, pensando que essa é a galinha dos ovos de ouro. Sem entender que, por exemplo, em cargos de nível técnico, como eletricista, como mecânico, como, enfim, uma série de profissões de nível técnico, remuneram muito bem. E às vezes a pessoa tem habilidade para isso e nem cogita porque a cabeça dela já está lá na faculdade. Então, hoje nós, da área cultural, algo cultural. É algo cultural. Existem pais que, né, por não terem tido a oportunidade de fazer uma faculdade, veem esse como o único caminho para os seus filhos. E não, existem muitas outras possibilidades. Às vezes a pessoa se afina com uma dessas áreas técnicas, mas nem cogita porque acredita que não vai ser vantajoso, que não vai ser interessante, que não vai ser bem aceito, que não vai ter status. É verdade. Status. Desculpa, Mike, o status, ao meu ver, hoje, é você conseguir trabalhar com um sorriso estampado no rosto. E ainda ter retorno sobre isso. Com certeza. E é um momento, às vezes, que agora como você falou em questão de sorriso no rosto, hoje, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem estar assim, muito em função da preocupação. Então, mas é muito importante para quem busca também uma recolocação a questão do equilíbrio da saúde mental, certo? Sim, e aí, assim, existe aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer em hipótese alguma. Imagine só, né, para aquela pessoa que perdeu o emprego logo no início de todo esse isolamento, de toda essa condição que nós estamos vivendo. Eu tenho duas escolhas. Ou eu baixo a cabeça, choro e reclamo por conta de tudo que está acontecendo, ou eu não, eu arregaço a manga, busco me informar, me inteirar sobre oportunidades, sobre novidades dentro da minha área. É importante, sim, eu me exercitar, eu cuidar da minha saúde física e mental, porque imagine, se eu escolher o outro caminho, que é o da lamentação, eu inevitavelmente vou me aproximar de pessoas que só reclamam também. E aí, quando eu ligo a TV, se eu for escolher assistir os noticiários, nada daquilo vai me alegrar. E aí, se eu for escolher uma série ou um filme para assistir, eu também vou assistir um que me leve para o buraco. Se eu estou escolhendo esse caminho, eu só vou encontrar alternativas para isso. Então, inclusive as lives, né? Inclusive as lives sertanejas. Daqui a pouco a pessoa já está até arrastando o chifre no asfalto, né? Sim, então o que é interessante? É interessante
a pessoa fazer escolhas que vão levá-la para o caminho que ela escolheu, que é o de uma recolocação e de quando ela surgir, eu estar preparada para. Porque, do contrário, se eu escolher o caminho da lamentação e da reclamação, quando a oportunidade surgir, infelizmente eu não vou estar saudável para embarcar nela. Com certeza. E hoje em dia, em função da internet, a rede social é um cartão de visitas para os candidatos, certo? Então, acredito que seja muito importante esse cuidado com a rede social. O que você orienta, recomenda a respeito disso? Ai, olha, a rede social, ela é uma das minhas favoritas. Porque lá a gente encontra muitos acertos, mas infelizmente, na maioria dos casos, a gente encontra muitos erros. E hoje, Michael, é quase que regra para todo recrutador, além de checar, de fazer essa checagem lá no LinkedIn, onde é uma rede profissional, nós costumamos fazer uma checagem também no Facebook e no Instagram. E aí, o que que acontece? O que que a gente encontra muitas vezes no Facebook e no Instagram? Bandeiras. A pessoa resolve levantar bandeiras. Bandeira de religião, bandeira de time, bandeira de partido político. E aí, infelizmente, para uma empresa que está fazendo uma escolha profissional, dependendo da forma que você está se comunicando e da bandeira que você está levantando lá na rede social, pode acontecer de você não ser escolhido. E pior, existem situações, eu conheço empresas de já perderem contrato, por exemplo, porque o cliente não gostou da determinada bandeira que aquela empresa levantou. Então, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pode até pensar o seguinte: Jussara, tu tá por fora. E onde fica a liberdade de expressão? Ela existe, legal, todo mundo tem a liberdade de se expressar da maneira que quiser. Só que a gente também não pode esquecer que o recrutador que está do outro lado, que a empresa que está do outro lado, ela também tem a liberdade de te escolher ou não, conforme tudo aquilo que tu está apresentando na tua rede social. Então, é uma questão de escolha. O que é mais importante para mim? Eu seguir a carreira, né? Eu atingir aquilo que eu almejo enquanto carreira, enquanto posicionamento profissional, ou eu levantar as minhas bandeiras? O que é mais importante para mim? As pessoas se perdem nesse sentido e acabam comprando brigas nas redes sociais, porque alguém se manifestou ou alguém fez uma colocação a qual não concordava. Beleza, eu não concordo, mas é a opinião do outro, assim como eu tenho a minha. Não precisa eu me expor. Eu posso perder pontos num processo seletivo. Ou num momento que a empresa está por decidir entre fazer desligamento de algumas pessoas, ela pode escolher, ela pode optar por aquele que se posiciona de forma mais inadequada na rede social. Então, são detalhes que acabam fazendo muita diferença. A gente precisa, sim, se preocupar com aquilo que a gente curte, com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente posta na rede social. Então, excesso de fotos com bebidas, por exemplo, não é legal. Não, acaba podendo não ser bem visto no momento de um processo seletivo. Pode ser o fator decisivo no final de um processo seletivo. Então, quem está aí nos acompanhando e que está buscando uma recolocação, faça o dever de casa, vai lá para a sua rede social, faça um geralzão e avalie. Isso aqui, num processo seletivo, vai contribuir ou vai me prejudicar? É importante ter esse olhar, para que lá na frente você não seja prejudicado. Às vezes tem todas as competências necessárias para um cargo, mas a forma que está se posicionando, que está se socializando através das redes, não está sendo legal, não está contribuindo. Certo, então já estamos aí com quase 45 minutos aqui da nossa live. O Instagram só permite apenas 1 hora. Então, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, a Jussara está disposta a contribuir e responder. E já aproveito também, Jussara, para deixar uma indagação. Onde
você indica hoje, então, para a pessoa estar buscando oportunidades de trabalho aqui na nossa cidade, na nossa região, enfim? Quais são as ferramentas que você indica nesse momento? Busquem estar muito atentos aos classificados. O Instagram hoje, existem vários portais que constantemente estão divulgando as vagas de trabalho. O Bairros Criciúma é uma delas, e vocês estão presentes no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta importantíssima, principalmente para as pessoas de nível técnico, de nível tático e de nível administrativo. Operacional, nem tanto, mas quem busca recolocação nesses outros níveis é importantíssimo estarem por lá. Porque pode até ser que você não siga a empresa que tem uma determinada oportunidade, mas a sua rede vai estar compartilhando e inevitavelmente vocês vão, né, vai acabar tendo conhecimento sobre essas vagas. E a internet tem inúmeras possibilidades. Buscar por vagas de emprego no Google, vai surgir muita coisa aí na nossa região. O que não vai acontecer é eu achar que eu perdi o emprego, cruzar meus braços, sentar no sofá e achar que essa oportunidade ela vai acabar surgindo do nada. E aí, quando nós estávamos falando de vários pontos referente à recolocação, a gente acabou pulando um que é bem interessante, Michael, que é a questão do estar disponível. E o que que significa isso? Se eu enviei meu currículo para algumas empresas, se eu estou em busca, é importante que eu cheque o meu e-mail pelo menos uma vez por dia. Se eu coloquei o meu e-mail num currículo, é importante que eu cheque pelo menos uma vez por dia. É importante Inclusive o lixo eletrônico. Inclusive o lixo eletrônico, porque muitas vezes vai lá para a caixa de spam e vai tomar conhecimento muito tempo depois. E aí já foi. Principalmente num momento com tantas pessoas procurando emprego. E aí, um outro detalhe bem interessante, o Michael, e que eu já vivi essa situação muitas vezes, é de a pessoa estar atenta ao celular. Estar atento e quando o telefone tocar, atender de boa vontade, atender bem, porque do outro lado, quem está te ligando pode ser um número de São Paulo, pode ser a TIM e pode ser uma empresa querendo agendar uma entrevista. E já aconteceu de eu ligar para uma pessoa, para várias pessoas, no caso, para agendar uma entrevista, e a pessoa atender de péssima vontade. Mas quando eu falei que se tratava de agendar uma entrevista, foi como se outra pessoa pegasse o telefone. Então, eu não preciso atender bem se for interessante. Eu preciso atender bem todos. Porque nesse momento eu também estou passando uma mensagem para o recrutador. Me parece que essa pessoa ela age por conveniência, né? Se for conveniente, ela trata bem. Se não for, não trata. Então, é importante estar disponível sempre. Atender o telefone de boa vontade, porque pode sim ser a TIM te ligando, pode ser o telemarketing de alguma empresa te ligando, mas pode ser a oportunidade que você está esperando. E, Jussara, aproveitando também para finalizando aqui a nossa live, fui convidado para participar de um processo seletivo, de uma entrevista. Você poderia falar um pouquinho assim a respeito do comportamento, das dicas, orientações, para quando chegar lá se destacar também na entrevista? Posso, mas o que que acontece? A maioria das entrevistas nesse momento, elas estão acontecendo de forma virtual. Por Skype, por telefone, às vezes por WhatsApp. Então, prepare-se como se você estivesse indo até a empresa. Então, a postura é fundamental. O colocar uma roupa adequada é fundamental, seja por vídeo, a entrevista ou pessoalmente. E quando eu falo uma roupa adequada, eu não estou falando de roupa cara ou de roupa de marca. É uma roupa limpa, é uma roupa alinhada e uma roupa que transmita profissionalismo, que dependendo do cargo vai ser uma camisa ou para outras uma camiseta. Mas de forma alguma, decote excessivo, exageros,
para mulheres nem maquiagem, nem nos acessórios. E o homem, um cabelo bem penteado, a barba feita, são detalhes de cuidado que acabam fazendo muita diferença. A entonação da voz, ela precisa sim transmitir muita firmeza, para transmitir segurança para aquela pessoa que está te entrevistando. Se a pessoa tremer na base, né, ou não transmitir que ela realmente tem propriedade naquilo que ela está falando, dificilmente ela vai conseguir ser contratada. Claro. E uma mensagem eu gostaria que você deixasse agora também para aquelas pessoas que estão preocupadas, ansiosas ou até temerárias, enfim, com medo, né, desse momento que estamos passando, né, em função da questão do seu, né, ou busca por. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olá, Jussara. Eu não consegui te ouvir, falhou, mas eu entendi que na verdade, é para eu passar uma mensagem para as pessoas aí que estão Para as pessoas que temerosas. estão preocupadas. E Uhum, uhum. Paciência. Quando a gente está passando por qualquer situação de crise, manter o equilíbrio e ser paciente é fundamental. A gente precisa, sim, se preparar. Por quê? Porque crises e pandemias, ao que tudo indica, elas serão cada vez mais frequentes daqui para frente. Então, passando essa, ela, assim como não está sendo a primeira, ela com certeza não vai ser a última. Então, é importante que as pessoas se qualifiquem, se preparem inclusive financeiramente, para que esses momentos no futuro sejam cada vez menos desesperadores. então tá certo, Jussara. Eu gostaria de aproveitar também e deixar um espaço para você divulgar o seu trabalho, né, da Agregar Consultoria, convidar o pessoal para seguir a sua página, o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Uhum. Bom, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, não só sobre esse tema, mas vários outros referente à postura no trabalho, ao comportamento no trabalho, ao mercado de trabalho como um todo, vão me encontrar através do Instagram e Facebook, @agregar consultoria RH, no LinkedIn, Agregar Consultoria, e também podem me acompanhar todas as terças-feiras, às 16 horas, na Rádio Cidade em Dia, onde eu tenho um quadro semanal que se chama Agregando Valor, e lá a gente também costuma falar sobre mercado de trabalho e sobre dicas, para que cada um de vocês aí possa ter um desempenho cada vez melhor, não só na sua área de atuação, como na busca de uma nova recolocação. Tá certo, então, Jussara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, por ter participado. Eu acredito que foi a sua primeira live também. Foi. Saiu muito bem, inclusive, só posso elogiar. E as pessoas que acompanharam a gente durante quase uma hora, já são 53 minutos desse bate-papo. E eu acredito que foi um bate-papo bem gostoso, bem descontraído e realmente um bate-papo voltado para contribuir com a nossa comunidade nesse momento, principalmente com as pessoas que estão buscando recolocação profissional, buscando uma oportunidade de trabalho e aproveitar toda essa expertise que a Jussara tem em sua qualificação profissional, em sua especialização e em seu tempo de experiência, né? Nessa área de recrutamento e seleção e consultoria na área do RH. E parabéns pelo seu dia, inclusive, Jussara. Hoje é o dia do profissional do RH. Ai, muito obrigada e estendo esses parabéns aí a todos os profissionais que têm essa difícil missão, né, muitas vezes no dia a dia das empresas. Então, eu aproveito, mais uma vez agradeço, não só ao Bairros Criciúma, quanto àqueles que nos acompanharam, e deixar muito claro que quem nos ouviu pode e tem todo o direito de discordar de vários pontos que eu coloquei aqui. Só que são dados, é o mercado, via de regra, a maioria dos recrutadores acaba atuando desta maneira, né? Então, as recomendações que eu coloquei aqui são no intuito de realmente contribuir para que as pessoas sejam cada vez mais assertivas aí quando o assunto for recolocação.
Então tá certo, vamos encerrando a live por aqui, vamos salvar ela também. Ela fica 24 horas em nossos stories, né? Tanto no stories do Bairros quanto da Agregar. E depois a gente vai lançá-la no YouTube. Né? Vamos fazer uma matéria, né? Contando um pouquinho da live e o vídeo para quem não pôde assistir nesse momento, né? Até amanhã, consiga buscar alguma informação que ficou ali durante a conversa, que às vezes não conseguiu prestar muita atenção, vai estar disponível para todos os nossos leitores. Então, boa noite a todos, uma ótima semana. Todo mundo se preparando para o frio aí, né, Jussara? Isso, ele chegou, né? Parece que chegou. Então vamos nos cuidar cada vez mais, né, principalmente em função desse momento que a gente está vivendo delicado. Uma boa noite a todos. Tchau, Jussara. Muito obrigado, então. E até uma próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.